E aí, uma outra dúvida, e como é que, eu fiquei pensando aqui, pô, estamos em 7 estados e tal, estamos plantando, como é que é a organização, assim, da SOS? Você trabalha, você tem equipes voluntárias que você estão dispersas por aí, ou são Qualquer um realmente equipes pode. próprias e tal? É, como é que é? O pessoal realmente tem esse compromisso de ir lá todo dia e tal? Você pode contar um pouquinho pra A gente gente esse lado poderia interno? acompanhar um plantio, por exemplo, e fazer parte? Como é que funciona? Quem Super. está em casa assistindo Ó. também? Não, super pode. Então, assim, vamos por partes. Vamos por partes, tem um monte de elementos aqui. Sim, se as pessoas querem conhecer o plantio, tem ações de plantio que são feitas. A SOS, inclusive, divulga no site. Então, quem quiser acessar o site da SOS Mata Atlântica é www, bom e velho, né? SOSMA de Mata Atlântica.org.br. Boa. Acessa lá, pode entrar. E aí, tem muitas atividades que acontecem. Nossa sede fica na cidade de Itu, aqui no interior paulista. E lá tem uma fazenda que a gente administra, que é o nosso Centro de Experimentos Florestais. Então, lá é onde começou uma grande história de plantio, que era um pasto, e hoje em dia virou uma grande floresta. Uma floresta jovem, obviamente, né? São quase uma década de plantios lá, então a gente tem uma floresta bastante jovem, mas uma floresta bastante diversa, porque muitos métodos de plantio diferentes estão feitos ali. Inclusive para que a gente, obviamente, fosse identificando, né? Que combinações estão dando certo, o tempo de regeneração de cada uma dessas combinações. É um laboratório ali. Total. E assim, também monitorando não só a floresta crescendo, mas a biodiversidade voltando. Então tem várias câmeras instaladas lá para pegar, por exemplo, cutia passando, onça, veado mateiro. Então você fala assim, meus bichos que precisam da floresta para se proteger estão encontrando ali naquela nossa floresta jovem um lugar da sua possibilidade de vida. Então, o experimento já está validado. Tá muito legal. Mais que validado. E aí tem todo um acompanhamento, inclusive, assim, de universidades, né, que fazem ali um acompanhamento justamente disso, né, acompanhar como é que o retorno dessa floresta está trazendo uma outra biodiversidade que depende da floresta, que precisa da floresta para esse fragmento. Né? Então, eu vi até que acharam lá uma onça parda, né? Lá na Ilha Grande. Eles identificaram 3 onças pardas, eu acho, nesse mecanismo. Eles nunca tinham visto e tal, aí viram pela câmera e aí descobriram, cara, tem onça aqui em Ilha Grande. E aí foi um auê e tal. Eu fiquei pensando, cara, como é que essa onça foi parar lá na Ilha Grande? Eu vi que aí eu até li aqui que elas são nadadoras, feras e tal, mas será que elas nadaram? Foi isso mesmo? Elas nasceram lá e estavam escondidas para sempre? Vai saber. Vai saber, né, cara? Alguém levou elas para lá. E voltando para essa coisa do voluntariado, então tem assim, para os plantios, ele tem ações de plantio em que voluntários são chamados para fazer parte, então tem que olhar lá no site, mas normalmente eles são plantios muito técnicos, assim, como são plantios em larga escala, trator, é movimentação de máquina grande para fazer essa recomposição florestal. Agora, para quem gosta da parte de voluntariado, entra uma dica legal, que é o projeto que eu atuo lá na SOS Mata Atlântica, que é um projeto chamado Observando os Rios. Né? Ele acontece, a Mata Atlântica hoje em dia, a gente falou da localização da Mata Atlântica antes, ela cobre 17 estados brasileiros. Né? Então, do Piauí ao Rio Grande do Sul, pegando esses estados, né? Mato Grosso do Sul, sul de Goiás, Minas, vai computar 17 estados. Desde 2015, a gente está com um projeto voltado para o voluntariado. Então, são pessoas, são grupos voluntários que cuidam do rio da sua região. Né? Então, fazendo essa interface água e floresta, floresta e água, que é indissociável, né? Não existe floresta sem água, não existe água sem floresta. Então, tem uma coisa que a gente trabalha bastante fortemente com água nesse projeto, e esse projeto de voluntariado acontece nos 17 estados. Então, a gente tem núcleos voluntários nesses 17 estados que fazem essa ação mensal. Eles adotam um rio e ficam monitorando esse rio e fazendo ações pelo rio. Como é que é isso, assim, ó? Você fica olhando o rio ali, como é que cuida de um rio? O projeto ele chama Observando os Rios, mas ele deveria se chamar talvez mão na massa pelo rio, porque ele é muito prático. Esses grupos eles têm um kit de monitoramento, é uma mochilinha, que é um kit de monitoramento portátil. Eles vão ao rio, coletam uma amostrinha de água, um copo como desse aqui de água é suficiente para fazer experimentos. Então eles vão estudar
presença de fosfato, nitrato, que tem a ver com a presença de esgoto, coliformes também tem a ver com a presença de esgoto, o pH, a turbidez da água, e vão fazer várias leituras ambientais. A presença da biodiversidade, então, biodiversidade na água, tem peixes, tem larvas, tem mata ciliar, tá com cheiro, o rio, né? Então são feitas várias leituras. Vira um fiscal ali, então, né? E para cada item desses, são 16 itens que eles pesquisam a cada vez que vão. É bastante rápido de fazer, mas dá-se uma nota. E a soma dessas notas vai dar uma pontuação final. E com isso as pessoas classificam o seu rio entre ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo. Então é legal porque as pessoas, a gente gerou com esse projeto uma mobilização pelos rios, uma mobilização pela mata ciliar, uma mobilização pelos resíduos que estão caindo no rio, e a ciência cidadã. E uma inteligência, né? Quais as áreas que talvez estejam mais em risco, os rios que estejam mais poluídos. E traz também para a gente essa relação de que o rio, que essas pessoas estão monitorando, é um espelho da comunidade por onde esse rio passou. O rio representa, num resumo bem grosseiro assim, o rio sempre representa a cultura, o envolvimento, as políticas públicas presentes no território por onde ele passou. Sim. O rio espelha tudo isso. Então, quando as pessoas vão ao rio, coletam essa água, fazem essas análises e descobrem coisas sobre o rio e dão uma nota para o rio, se eles falam assim, o rio está ruim, significa que a cultura está ruim, a saúde está ruim, as políticas públicas estão ruins, o engajamento social está ruim. O problema não é só no rio, né? O rio é um espelho. A gente culpa o rio, né? Fala, o rio tá fedido. Não, o fedor é nosso. O rio só tá falando que a gente é fedido, que a gente é mal educado. Provavelmente é um lugar que não tem, né, saneamento básico E aí as pessoas se mobilizam, porque falam assim, o rio é só um provocador. Levar as pessoas ao rio é provocá-las a olhar para o entorno, reconhecer-se parte desse entorno, ver-se como parte do problema, mas acima de tudo como parte da solução. Como é que a gente vai chamar mais pessoas? Como é que a gente traz a escola? Como é que a gente traz o grupo de escoteiros, o pessoal da igreja? Como é que a gente vai pleitear a política pública de saneamento? Como é que a gente vai buscar a recomposição da mata ciliar, já que a mata ciliar protege o rio? Como é que a gente... Onde é que está a nascente do rio? Vamos proteger a nascente do rio, vamos refazer a floresta que está nascente, protege a nascente. Então é legal porque tem uma mobilização voluntária, popular, por algo que está presente no território. E isso é 100% voluntário lá? Ou vocês têm equipes contínuas assim que estão atuando? É possível manter esse pessoal ou são projetos específicos? Que eu imagino que toda iniciativa, né, que seja não governamental tenha um certo desafio, né, para se manter ali, como você falou, né, o brasileiro não tem muito hábito de fazer doações e tudo mais. Como é que é 100% voluntariado mesmo? Ou você consegue, através da SOS Mata Atlântica, ter um trabalho contínuo de reflorestamento? Porque pela forma que você falou, está rolando reflorestamento agora, assim, né? Então, tem duas ações da SOS Mata Atlântica. O de reflorestamento, ele tem o recurso para viabilizar o reflorestamento. Então, muito pouco das ações de reflorestamento acontecem por via do voluntariado. Aí tem o projeto chamado Observando os Rios, que esse sim funciona no voluntariado. Então, assim, eu sou um técnico, né, desse projeto, que eu faço a articulação desses grupos. Então, eu mando material, faço reuniões, acompanho as ações que esses grupos fazem, ajudo na divulgação, ajudo nessa mobilização para que eles se fortaleçam localmente. Então, a gente não, por ser, obviamente, um projeto que envolve esse voluntariado, a gente não paga nada para essas pessoas. Mas a gente instrumentaliza essa galera para que eles se organizem em entidades, né? Então, que eles formem organizações da sociedade civil, para que eles pleiteiem recursos de fundos públicos, para que eles, em sendo uma ONG, que eles procurem o patrocínio deles. Sim. Então, a gente busca esse fomento junto com eles para que eles se consolidem como um grupo que, tantas vezes, a gente tem vários casos que deixaram de ser voluntários e passaram a ser profissionais da proteção ambiental no ambiente local. Então isso é muito legal, que é uma formação de pessoas, né? Uma formação de quadros para trabalhar localmente na questão socioambiental da localidade onde eles estão. Aí dá a ferramenta para ele, capacita ele, acaba que você tem então grandes hubs, né, de pessoas que estão atuando nesse combate, nesse monitoramento, né?